Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Fatos e Fundamentos, o seu canal de análises jurídicas dos principais fatos políticos, econômicos no Brasil e no mundo. Desde já, eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe. Se quiser nos apoiar, está aí os dados bancários abaixo na descrição do vídeo, porque você assim nos ajuda a levar adiante essa mensagem, fazer esta resistência e conseguirmos juntar ideias para que tenhamos um Brasil melhor. O presidente Jair Bolsonaro, em mais uma de suas pitorescas viagens internacionais, dessa vez ao Chile, voltou a criticar duramente a legislação trabalhista e afirmou com todas as letras que é preciso que o Brasil beire a informalidade do trabalho, porque, segundo ele, somente sem legislação trabalhista a economia pode voltar a crescer. Eu trago aqui neste vídeo duas matérias interessantes, uma tratando justamente dessa viagem ao Chile e a outra tratando de um dado muito preocupante. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é um instituto ligado ao governo federal, traz um dado para lá de preocupante. Aponta essa pesquisa que hoje em torno de 22% dos lares brasileiros já não conseguem ter uma pessoa sequer com alguma atividade remunerada. Um reflexo que se coaduna com essa realidade foi o retorno em menos de um ano e meio, 2 milhões de brasileiros já voltaram a viver abaixo da linha de pobreza, ou seja, já estão voltando à miséria. E enquanto isso, lá no Chile, por incrível que pareça, Jair Bolsonaro volta a falar suas abobrinhas, suas imbecilidades, dizendo que é preciso combater ideologização nas universidades, na imprensa, e isso acontece porque ele, com a mentalidade arcaica, ditatorial, e é um saudosista de ditadura, ele não consegue fazer nada sem ser contestado, porque ele sabe que uma universidade é um lugar de produzir conhecimento, é um lugar onde devem partir as ideias para que a política promova um desenvolvimento, um estado de bem-estar social adequado à nossa população. E a imprensa também a mesma coisa. Ninguém pode criticar, ninguém pode dizer nada, que tudo ele fala que é perseguição, é conspiração, é ideologia. Quem age com viés ideológico é ele. A partir do momento que ele diz que tem que combater ideologização em todos os setores de produção de conhecimento, isso sim é uma ideologia que ele quer implantar. Mas o nosso vídeo não é para tratar disso. É para tratar do seguinte: como é que pode o presidente da República, que fez uma campanha dizendo que era preciso recuperar a economia, preciso recuperar a empregabilidade do povo brasileiro, de onde ele tirou que é extinguindo direitos trabalhistas que vai conseguir um equilíbrio na economia? Esse presidente ele tem que saber de uma coisa. Primeiramente, deveria estudar história, porque a partir do momento em que um país está com a sua atividade industrial comprometida, paralisada, não tem produção econômica em nenhum dos outros setores. Nós temos 3 setores econômicos. Nós temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Este, por último, é o mais forte no Brasil. Nós temos uma industrialização desde dos primórdios históricos, desde das primeiras industrializações. No Brasil, nós tivemos tímidos crescimentos, mas tivemos alguns avanços. O presidente tem que saber que, infelizmente, a partir dos anos 80, o Brasil sofreu uma drástica queda na sua atividade industrial. Por isso que foi por alguns chamado de a década perdida. A inflação era elevadíssima.
os índices de emprego e subemprego também eram elevados. E várias tentativas foram feitas também na década de 90 para retomar essa atividade industrial, principalmente no setor automobilístico, no setor de produção de insumos alimentícios, mas foi muito pífio o crescimento. Queiram ou não queiram, foi a partir de 2004, quando se investiu naquilo que deveria ser investido, quando se procurou equilibrar importações e exportações, quando se procurou atacar principalmente a fome dos brasileiros na produção de alimentos, fazendo com que as atividades agrícolas crescessem, que até aquele momento era a principal tendência econômica do Brasil, era isso que deveria ser o debate agora. E não bobagem de ideologização, ideologia de gênero, essas coisas fúteis que são argumentos para simplesmente se fugir de conversar, de dialogar o assunto que é principal importância, porque não tem conhecimento. Então, outra coisa que é importante falarmos aqui é que com esse crescimento da atividade industrial, geração de empregos, aceleração de crescimento, criação de postos de trabalho com carteiras assinadas, foi praticamente estabelecido um pacto social no Brasil, onde os grandes empresários, os micro, os médios e a classe trabalhadora estavam todos, com as suas devidas benesses proporcionadas pelo governo. Não estou fazendo propaganda de governo A ou B. O que eu estou querendo dizer é que, infelizmente, quando se quebra esse pacto, quando a elite não se contenta com o que está angariando, com a atividade industrial, com o mercado de trabalho, quando quer só lucrar e retirar direitos para aumentar o seu lucro, acontece esse tipo de coisa. E se nós formos observar, tem um link, os 3 links de 3 matérias que estão aqui, vai servir para você analisar o que estamos falando aqui agora. Em 2014, o Brasil atingiu o índice chamado pleno emprego, porque foram medidas tomadas de 2004 até 2010 que ampliaram o mercado de trabalho com carteira assinada, com o trabalho formal. E a partir daí, com essa proposta de reforma trabalhista, que foi perversa, praticamente extinguiu os direitos, foi que começou a ter esse declínio da nossa economia. Então, o que fizeram? Retiraram direitos, jogaram o trabalhador na informalidade, tiraram o 13º, tiraram férias, tiraram hora extra. Aí algumas pessoas querem fazer conflitos sem realmente saber o que é que aconteceu. Eles falam, não, mas isso ainda está previsto na CLT. Sim, mas quebraram a espinha dorsal da CLT. Quebraram alguns princípios que eram, até então, indissociáveis do direito do trabalho. Extinguiram, por exemplo, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Por quê? Direitos como 13º, férias, repouso semanal remunerado, esses são exemplos de direitos irrenunciáveis. Acordos podem ser feitos? Podem. Até antes, na antiga legislação, poderiam ser feitos acordos, desde que não fossem muito prejudiciais à parte mais frágil, que é o trabalhador. Agora, a regra hoje é a negociação sobre a lei que está lá praticamente de enfeite. Quebraram o princípio da irrenunciabilidade. É como se você tem 2 caminhos para seguir. Se você é um empregador, você tem um caminho gratuito e tem onde você paga um pedágio. Se você tivesse de escolher um dos 2, é claro que você vai escolher o caminho livre. Então foi isso que essa reforma trabalhista trouxe. Ela praticamente colocou uma situação de desproporção jamais vista no nosso ordenamento jurídico. E com isso,
com essa fragilidade do trabalhador, como é que vai tornar mais igualitária uma relação de trabalho? Com que força o trabalhador vai ter para negociar com o empregador? Nenhuma. Outra coisa que precisa ser ressaltada e que comprova que essa reforma trabalhista só trouxe prejuízo tanto aos trabalhadores como aos próprios empresários, né, os empregadores, é que em 2014 o Brasil atingiu o índice pleno emprego, que é aquele índice tolerável de desempregados, né, baseado no total da população economicamente ativa naquele país. E sabe quem foi que acelerou essa quebra? Esse desmonte da atividade industrial, dessa enxurrada de desemprego. Grande parcela disso foi a Operação Lava Jato, porque ela é uma operação que atacou os principais setores estratégicos da nossa economia com o intuito de desgastar um governo, tirar do poder, né, colocar um outro presidente que já tinha 40 anos de roubo que a Lava Jato sabia, mas deixou ele governar e tomar essas medidas drásticas, aprovar a PEC dos gastos públicos, né, que limita gastos públicos por 20 anos, né, gastos não, investimentos públicos, como saúde, educação, entregaram o pré-sal, cujos os royalties eram destinados 75% para a educação e 25% para a saúde. Isso é investimento na nossa população que foi retirado. Mas esses são detalhes para a gente tratar numa série de vídeos que farei aqui sobre esse desmonte que é a Operação Lava Jato. Vamos fazer uma análise jurídica do quanto a Operação Lava Jato foi nefasta para a nossa economia. Porque ela não visou somente derrubar um governo. Ela visou preparar um terreno para esse entreguismo que está agora acontecendo. Promovido por o político talvez o mais medíocre da história do Brasil, que chegou aonde chegou. Porque ele não entende nada, não sabe a importância do que está sendo entregue. Não sabe a importância de você ter uma classe trabalhadora com seus direitos restabelecidos, porque quanto menos renda na mão do trabalhador, mais prejuízo para a classe empresarial. Em princípio, muitos podem achar que é vantagem retirar esses direitos, retirar aquela renda do trabalhador. Mas em períodos como fim de ano, períodos de calendário nacional, onde o consumo geralmente é muito alto, esses empresários costumam sentir falta daquele dinheirinho que está na mão do trabalhador, que é necessariamente um mercado consumidor. Meus amigos, por aqui eu vou encerrando este vídeo. Peço mais uma vez a você que possa se inscrever aí no nosso canal, curta, compartilhe, comente. Se quiser dar uma força, aí embaixo estão os dados bancários na descrição do vídeo. E vamos levar essa mensagem adiante. Vamos fazer essa resistência, porque ela é necessária nesse momento obscuro que o Brasil atravessa. Ok? Um abraço e até a próxima.